Olá, bom dia a todos. Estou aqui no sítio do Luiz Fernando, na cidade de Novo Horizonte, distrito de Imigrante Nova. Novo Horizonte, fica próximo a Rolim de Moura. Depois de Rolim de Moura seria, né, a minha cidade, Pimenta Bueno. E eu tô mais ou menos, uns 120 km de casa? Por aí. Né? A minha cidade, ela fica na BR principal, que é a 364, que interliga Vilhena a Porto Velho. E aqui o Luiz Fernando, você planta o quê? Café. Café? Aqui a renda principal aqui do sítio é café. E por esporte, digamos assim, por hobby, você tem um orquidário? E uma terapia também, né? Pra mim funcionou como você terapia. Tem mais ou menos quantas orquídeas você tem aqui? Hoje em torno de umas 1000 plantas, mais ou menos. 1000? Tá, e assim, de espécie diferente de uma da outra? Espécie eu tenho mais ou menos umas 100 espécies diferentes de uma da outra. Isso aí espécie. E se for contar os híbridos, que já são espécie com espécie e híbrido com híbrido, aí já tem bem mais. Passa de 300, 400. A gente pode conhecer o orquidário? Vamos lá? Vamos. Siga meus bombos. Vamos por aqui assim. E quem tá filmando é meu amigo aqui, o Isaac, filho do Luiz Fernando, que é um menino promissor de futuro, né? Meu braço direito. Hoje é meu braço direito. Não é o braço direito do Luiz Fernando, né? Tá. E hoje é o meu braço direito. Aqui já é as plantinhas da minha coleção, né? Isso aqui começou como hobby mesmo, isso aqui. Igual eu até falei pra você aquela hora, sobre isso aqui funcionou como uma terapia, na verdade. Aquele processo meu que eu quase entrei em depressão e vim E aí, devido a isso aqui me ajudou muito nesse contexto, né? E é assim, aqui tem bastante espécie de plantas, tem bastante floridas. No caso aqui, essa é uma planta originária ali da divisa de Rondônia com Mato Grosso. Essa planta aqui é um cataceto, um tigrino isso aqui, tá? Bem bonitinho. Vou estar explicando um pouquinho aqui das plantinhas aqui, sobre polinização delas, pra quem gosta, né? E é uma curiosidade também. Luiz Fernando, te toquei aqui, pessoal, porque eu quero que ele mostre. Aqui atrás de mim tem umas 3 abelhas cachorronas, assim, preta, desse tamanho, que ele disse que não tem perigo nenhum. Mas, como eu sou aquele não biólogo, né? Eu não vou arriscar. Chega bem pertinho. Vai bem pertinho assim, ó. Chega bem pertinho da flor lá, Isaac. Como é que chama esse bicho aí? Essa é tal do mangangava. A essência da planta, da flor, o cheiro, na verdade, o perfume, ele coleta essa essência para atrair a fêmea. E nesse processo dele coletar essa essência, a orquídea se equivale da presença dele para estar polinizando a própria espécie de orquídea. No caso do cataceto. Isso aqui é uma orquídea do gênero das catacetíneas. Se chama cataceto. E esse aí é um dos polinizadores, ó. Vai pousar na florzinha de novo. Aí chegou outro. O pessoal vê para ver ela coletando a essência lá, ó. Olha lá, gente, ó. Ela coleta a essência e esse processo é para atrair a fêmea. Aqui, ó, gente. Tem outra ali em cima ali voando, ó. Essa aqui é outra abelhinha chamada Euglóssia. Ela é bem pequenininha, ela tá aqui em cima aqui, ó, nessa flor, ó. Ela é uma abelhinha verdinha, olha lá. Ela também é uma das abelhas polinizadoras dessa planta, dessas espécies de cataceto. Existem várias espécies dessa Euglossine aqui, ó. Tem umas com formato maiorzinha, mais colorida, tem umas verdinhas, umas azuis, muito bonita essa. E ela tem um papel bem interessante no mundo das orquídeas. É ela que carrega o pólen da flor masculina. Isso é uma flor masculina. Vou estar mostrando para vocês aqui uma flor masculina. Chega aqui, Isaac. Vamos aqui. Essa é uma flor masculina de cataceto. Esse aqui não é espécie, já é um híbrido feito por mim, essa planta. E aqui,
já temos outro híbrido aqui. Por isso que é gratificante essa espécie de orquídea do Catasetum. Você tem inúmeras, infinitas possibilidades de flores diferentes, formatos diferentes. E é muito interessante para quem entra nesse ramo aqui de colecionar essas plantas. É muito gratificante, muito bonito. Pode fazer, Luiz Fernando, eu já vi com várias cores diferentes. Exatamente. Como que chega nesse resultado? Ó, isso aqui é uma raridade, isso aqui. Isso aqui é um Catasetum puncatum. E essa planta é originária da região da Bahia. Ele é bem fechadinho assim, tá? E é muito interessante. Então tem várias espécies, formatos, cores, muito bonito. Outro exemplo aqui, ó. Esse aqui é um Catasetum tal do chamado Catasetum penang, que já é um cruzamento de 2 espécies aqui. Na verdade, 3 espécies tem aqui, minto. Ele tem Catasetum pileatum, que já é uma espécie. Ele tem o Catasetum soco. E o outro me fugiu da memória aqui, mas é uma planta bem bonita. Ela está em processo de abrir ainda, ela fica bem bonita. Qual delas, assim, Luiz Fernando, desculpa te cortar, você acha, assim, mais rara, mais difícil de ser encontrada, que as pessoas têm mais interesse? Vou te mostrar um aqui. Eu não sei se eu tô com alguma florida aqui. Basicamente, toda pessoa que almeja entrar nessa cultura, vamos dizer assim, sempre quer ter essa planta aqui na coleção. Essa aqui você vê, é uma plantinha bem simplesinha. É o Catasetum denticulatum esse aqui, tá? É uma orquídea originariamente do nosso estado, do estado de Rondônia, né? Ela, basicamente, em todo o estado de Rondônia tem ela, até divisando com o Acre ali. Ali já começa, ela já teve outros híbridos ali com outras plantas de lá, e lá já se transformou em outra planta, chamado o Stunk, que é basicamente um denticulato. Ele tem alguns formatos diferentes, lá se transformou em outra espécie, devido à hibridação que teve. Mas esse e principalmente nessa coloração, que é a coloração vermelha. Todo mundo almeja uma planta dessa. Uma planta dessa aqui, de cada, não sei, 1000 exemplares que você encontrar, talvez uma vai sair nessa coloração bem avermelhada. Geralmente a coloração dela, deixa eu ver se eu encontro outras aqui. Aí no caso, essa planta aqui, a gente pergunta: ah, Luiz, eu queria uma planta, um denticulato vermelho, qual o valor? Gente, o valor de uma planta dessa aqui é praticamente um valor sentimental, porque essa planta, se eu dispor de uma planta dessa aqui, para mim ter outra dessa aqui na coleção é basicamente quase que impossível. Todos os grandes colecionadores dessa planta aqui almejam ter na sua coleção. E geralmente ela é mais nessa cor aqui, ó. Esse é o formato principal dela. Coloca uma do lado da outra para me ver a diferença. Ó, a cor. A cor, quando a gente fala da cor da planta, é essa parte do meio, o centro, chamado labelo. Tá, não é a parte externa. Não, é chamado labelo. Essa é mais escurinha, no caso? Essa aqui é mais vermelha. E de acordo ela vai passando os dias, ela vai ficando mais vermelha. Essa não. Essa aqui é mais bordosinha. Isso. Vamos dizer assim, original dela. Uhum. Aí tem ela tanto a vermelha quanto ela bem amarela. Amarela eu creio que não vou ter nenhum aqui para mostrar para vocês. Mas é nesse padrão. Recentemente eu tive já a visita, tanto ano passado como esse ano, pesquisadores que veio da Alemanha, junto com a faculdade do Recife, vieram já fazer pesquisas aqui, vieram algumas vezes aqui ano passado, vieram esse ano de novo, tudo por conta dessas plantas, dessa espécie de Catasetum, para poder, igual a gente estava mostrando, para poder estudar esse bichinho aqui, ó, que é o polinizador natural do Catasetum. Esse é a mangangava. E no caso dessa aqui, dessa plantinha, não é essa, ó, pra você ver a curiosidade. A mangangava que poliniza essa planta aqui não é a mesma que poliniza essa. Para polinizar essa aqui, outra abelhinha, aquela que eu mostrei ainda agora, a euglossinha. Talvez por isso que ela chega nesse resultado diferente. Exatamente. Assim, e o mais curioso, que dentro dessas abelhinhas euglossinha, ali, ela tá lá na florzinha ali, ó. Quem olha, acha que vai ser isso. Através desse estudo que teve aí com o pessoal que vieram, eu aprendi muito sobre isso aqui. Eu tinha o maior medo desse bicho aqui. E hoje eu aprendi que esse bichinho aqui, esse mangangava, o que vem na flor é o macho. Ele não tem ferrão. Ele pega na mão, né? Exatamente. Ele vem simplesmente para coletar o perfume da flor para atrair a fêmea. É simplesmente para isso. Aí a pessoa pode achar que é ele que faz a polinização. Não é. Assim, na teoria sim, mas a lógica é a orquídea que se equivale dele, porque ela tem esse poder de liberar essa essência para atrair a abelha e se utilizar dela. Eu vou estar mostrando para vocês como que funciona a questão dessa polinização. É muito interessante. Essas orquídeas, o Catasetum, ele é do gênero das Catasetíneas, né, que engloba 3 espécies, que é o Catasetum, o Cycnops e o Mormoides, tá? Essas 3 espécies. E o curioso do Catasetum, desse Catasetum e o Cycnops, são as únicas 2 orquídeas
orquídea no mundo que precisa de duas flores, a feminina e a masculina, para poder se reproduzir. É por isso que ela necessita da abelha, tanto da mangangava quanto da euglossínia. E tem outra também que me fugiu o nome. E através dessas abelhas que ela faz a polinização. Eu vou estar mostrando para vocês aqui como que funciona, gente. É muito interessante. Isso aqui é um cruzamento já de um Catasetum osculato com o João Estivale, que já é outro cruzamento. Aquela mangangava ali, aquela abelha preta, bonitona ali, muita gente tem medo, ela vem aqui para coletar o perfume e aí ela vai triscar bem nesse estigmazinho aqui, ó. Na hora que ela entrisca aqui, vai acontecer isso, ó. Olha lá, olha na ponta do meu dedo. Tem muita gente que fala que essa aqui é uma planta carnívora. Não, gente, não é planta carnívora, esquece isso. Eu já vi muitos vídeos, tem muitos vídeos na internet, inclusive, falando que essa planta aqui é uma planta carnívora. Simplesmente pelo fato dela jogar esse estigmazinho aqui, ó, e acertar as costas da abelha. Mas não é, isso aqui não é planta carnívora, tá, gente? Aí, no caso, na hora que ela pousou aqui, que jogou isso aqui nas costas da abelhazinha, vamos fingir que meu dedo seria uma mangangava daquela, tá? Vou só pendurar essa plantinha aqui de novo. Aí, no caso, a mangangava foi lá na flor, aconteceu isso, pulou, né, ó, pulou de novo no dedo. Aí, supondo que a mangangava vem na natureza, né, vem voando e encontra a flor feminina. Ó, essa é o formato da flor feminina, gente. Tá vendo que interessante? As plantas exuberantes, coloração bonita, são as flores masculinas, não são as femininas. Aí, no caso, ela vem aqui, ó, supondo que meu dedo é a abelha mangangava, com o pólen nas costas. Ali no fundo dela, certa hora do dia, ela solta a essência dela. Fica um melzinho bem lá no fundo, muito cheiroso, é um perfume bem atrativo. A abelha entra aqui dentro para poder coletar aquele mel lá no fundo. Quando ela sai, bem aqui, ó, não sei se vai conseguir ver aí, tem uma aberturazinha aqui, ó, tá? Quando ela vai sair da planta, que ela entra aqui, ó, supondo que meu dedo é a abelha, ela entrou aqui dentro. Quando ela vai sair, esse pólenzinho aqui, ó, ele vai triscar lá dentro, ó, dessa abertura, aqui. Nele triscar aqui dentro, ele vai ter contato com um líquidozinho que tem ali dentro e já vai polinizar a planta. Se for da mesma espécie, vai continuar a espécie. Se for duas plantas diferentes, vai virar um híbrido. Em poucos dias, cerca de 10, 15 dias, já começa a formar as cápsulas. Olha isso aqui. Essas são as cápsulas, tá? E aí, com o passar do tempo, elas vão crescendo. Olha aqui. Olha o tamanho dessas. Tá, gente? Quando chegar na época de maturação, ela vai, isso na natureza, ela racha, aqui também, ela racha, mas eu coleto antes, tá? Eu que coleto o pó, a semente para estar reproduzindo. Ela racha aqui, ela vai rachando, vai secando, o vento vai pegando, e aí aqui dentro, cada cápsula dessa aqui tem cerca de 5 milhões a 8 milhões de sementes. É um pó a semente. Aí ela cai em greta, em frestas, em pau podre, e aí germina e nasce. A estimativa é que cada cápsula dessa aqui chega a 10 plantas na fase adulta. Por isso, gente, que é tão interessante o cultivo da gente fazer esse trabalho aqui. É bem interessante. Isso aqui, tem muita gente que fala que é o orquidófilo, no caso a gente, que acaba com essa planta na natureza. Mas não é, gente. O que acaba com essa planta na natureza é os grandes produtores, vamos dizer assim, né? Aquele que vai lá e derruba as palmeiras, onde ela habita, no meio dos pastos, em beirada de rios. Isso que acaba. Eu já visitei muito habitat aqui no estado, que era imenso a quantidade de plantas. Recentemente eu fui visitar um local desse, mais um amigo, chegamos lá, não tinha uma planta sequer. O cara colocou o trator, enlerou tudo e virou tudo soja. Lá tinha uma biodiversidade incrível dessas plantas, incrível. E na minha concepção, isso aqui é um trabalho fundamental para a continuação dessa espécie, tá? Porque futuramente, ó, pra você ver, essa questão que eu tô falando, esse trabalho dos biólogos que vieram aqui, só é possível por conta disso aqui, por conta que tem gente que se dispõe a estar cultivando essa planta, porque se fosse na natureza, nunca que eles conseguiriam fazer esse trabalho. Você tem alguma mensagem para dar para quem tem interesse, quem gosta, o que ele pode fazer para, tipo, cuidar, ao mesmo tempo ter a planta, mas com a preservação? Assim, em caso, quem tem, supondo que a pessoa mora num sítio, encontra essas plantinhas numa árvore, num coqueiro, a gente sempre fala, tente preservar lá. Assim, você achou bonito? Legal. Mas isso aqui, ó, a maioria, acho que uns 80% dessas plantas aqui foi plantas resgatadas. Não, eu não fui lá e ranquei ela porque eu quis trazer embora, não. Eu já cheguei em áreas muito grandes que já foi derrubada com trator e resgatei muita planta dessas. E muitas dessas aqui eu também fui eu próprio que já fiz a polinização, igual eu mostrei aí, e já tive. Assim, para quem tem curiosidade de adquirir
Hoje já tem orquidários grandes aí que vendem plantas, híbridos. O cultivo dela é simples, tá? É uma planta, a princípio, bem resistente, como vocês podem ver. Não há necessidade de irrigação, você não precisa molhar essa planta. E ela gosta muito de água, mas você não precisa molhar. Por que ela gosta muito de água? Porque nessa época agora aqui, principalmente no estado de Rondônia, né? É muita chuva. Vocês verem, os vasinhos têm a reserva de água, que a gente chama aqui de semi-hidroponia. Você faz um furo até certa altura, né? Aí toda vez que chove, armazena água, fica água para ela aí durante 4, 5 dias, ela com água aqui no vasinho. E assim, tem um orquidáriozinho legal, lugar bem arejado, aberto, um substrato à base de casca de pinos, carvão vegetal, enfim. Você terá um grande sucesso. Não uma planta que gosta de sombra, dando os cuidados certinho aí, você vai ter uma floração belíssima, ela vai te propor bastante resultado. Luiz Fernando, eu tô notando que elas têm uma identificação. Como é feito esse processo? O que você coloca? O nome, a espécie, a data que você plantou ela? Como é que é feito esse controle? Então, aqui a princípio, assim que ela floresce, a gente coloca a identificação, porque igual vocês perceberam, uma planta aqui, se ela tiver sem a flor, é basicamente impossível você identificar. Folhas e os bulbos são praticamente iguais. É a flor que vai identificar a planta. Na hora que ela floresce, hoje a gente tem um conhecimento bom sobre florações, formatos, enfim. Depois que eu identifiquei qual planta eu vou lá na plaquinha, coloco o nome dela. E geralmente eu sempre coloco alguma abreviaçãozinha, assim, uma letra, para me identificar onde foi que eu encontrei aquela planta. Da onde eu consegui, aonde que eu... É sempre o inicial. Talvez será um S, um A, um X. É basicamente isso. E quando eu faço a polinização e semeio aqui, aí sim, eu sempre coloco a data que eu coletei ela, para mim saber qual temporada que foi feito o semeio, no caso. E aí, geralmente, eu coloco sempre a data. Você vai, e o nome também, né? E o nome. Espécie, né? Isso. Aí, assim, a princípio, para quem começa aqui, se você pegar uma planta... Hoje, para quem tá nesse ramo, depois de alguns, você já tem um olho técnico já para decifrar, para identificar a planta. Agora, hoje já existe plantas já feitas pelo homem, no caso, que já tem 4, 5 espécies na mesma planta. Sempre uma porcentagem, 10% de uma planta, 15% de outra, 12,5% de outra. Nesse caso, se você perder a identificação dessa planta, você nunca mais vai conseguir identificar ela. A não ser que você leve para um laboratório e processo genético, exatamente. DNA um DNA, você vai saber que tem um DNA X, um DNA de tal planta, aí você vai conseguir identificar. Agora, a princípio, se você perdeu a identificação, no caso de uma planta com 4 ou 5 espécies já junto, aí não consegue. Você tem que já estar identificada desde o semeio, porque na hora que eu faço a polinização ali, eu sei qual planta, está identificada a planta que saiu a flor feminina. Você colocou no vasinho aqui com a terra, você não tá vendo nada, você tá vendo terra. Já tem a identificação. Substrato. Essa planta é inimiga de terra, vamos dizer assim. Não pode ter terra nela. Colocar terra nessa planta, você mata ela. É substrato. Aí, no caso, ali o vasinho está identificado com a planta feminina. Eu tenho o vaso identificado com a planta masculina. Na hora que eu faço a polinização, eu pego outra plaquinha e coloco o nome do pai e o nome da mãe. Na hora que eu levo para germinar, lá onde eu coloquei a germinação, eu vou pegar outra plaquinha e colocar ali. Aqui, né, tá a planta tal, pai tal e mãe tal. Quando ela nascer, eu sei que aquela planta já está identificada. Porque se eu não fizer isso, depois ninguém consegue mais identificar. Porque hoje já tem várias espécies e vários híbridos que é bem parecido um com o outro. Então você tem controle de todas essas plantas aqui? Creio que 99% delas estão identificadas. A princípio, eu guardo tudo na cabeça isso. Luciano, é o seguinte, entendi. Eu tô com uma curiosidade aqui, tem uma plantinha aqui à esquerda do vídeo, para quem assiste, no caso à direita do Luiz Fernando, que ela tá num vaso diferenciado. É aquela lá atrás de você. Por que ela tá naquele formato ali, diferente das demais aqui? Então, aquela planta ali, ela tá vamos dizer assim, no processo natural que ela nasce, tá? Essa planta aqui. Aqui é um galho de uma árvore, ela nasceu aqui, a princípio. Eu creio que essa planta aqui tenha entre, talvez aí uns 7 anos, mais ou menos, tá? Por que a gente sabe isso? Porque cada bulbo desse aqui equivale a 1 ano. Ela vai soltar um desses só por ano. Olha só. No caso, esse aqui já é o filho desse, esse é neto desse, esse, e assim vai, bisneto, e vai embora. Esse aqui já é bisneto desse, enfim, isso aqui é uma planta só. Mas eles produzem flores também ou não? Não, essa planta aqui, por que essa planta, cresce, o plantel cresce muito? Porque se eu pegar essa planta aqui hoje, tirar ela, dividir de 1 em 1, eu vou ter 7 plantas. Entendi. Se eu pegar esses 7 bulbos aqui, se eu deixar aqui,
ela tá tudo emendada uma com a outra aqui. Se eu deixar aqui, ela vai sempre sair só uma. Esse aqui, ela vai florescer, não tá no período dele ainda. Esse aqui é um Catasetum osculatum, tá bem característico do nosso estado. Em toda a região do nosso estado tem. Depois que ela floriu, que entrar no processo de dormência que a gente fala, que é desse jeito aqui ela fica, na próxima temporada, daqui uns 7, 8 meses, ela vai emitir outro broto aqui, continuar o processo. Ela emite outro broto aqui, fica viçosa, vai gerar outra flor, enfim, esse e por aqui... que ela tá sem flor agora no momento? Desculpa te Então, cortar. no momento agora não é época de floração. Do Catasetum osculatum, não. A época de floração dele começa, geralmente, finalzinho de março, comecinho de abril. Sai uma flor por ano? É. Essas plantas aqui é uma flor por ano só. Por isso que a magia dessa planta é boa. A magia dela é boa. Você vai ver, se você não fotografar, você vai ver uma planta dessa aqui, a flor dela uma vez. Tem plantas dessa aqui, igual aqui. Ela vai sair uma haste, essa haste vai secar. Ela pode emitir até 3 hastes na mesma temporada, mas seguida. Isso aqui no intervalo de 30 dias, vamos supor. E depois disso, depois que ela secar esse bulbo aqui, só daqui 1 ano que você vai ver a flor dela de novo. Interessante. E aí, no caso, se eu pegar essa planta, dividir de um em um aqui, ela vai, cada um desse vai emitir um broto. Vai se tornar, no caso aqui é uma planta só, 7 plantas. No próximo ano eu tenho 7 hastes de flor aqui, se eu quiser fazer isso. Ô Luiz Fernando, você tá falando aí, eu tô prestando atenção aqui. Cara, isso é praticamente uma terapia, né? Porque a pessoa que planta uma espécie dessa, esperar e tiver crise de ansiedade, É por isso exemplo, que a gente ele comenta. vai ter que buscar um domínio próprio para saber esperar, porque tem que esperar. Deus é perfeito. A gente, hoje eu faço parte de um grupo de pessoas que gostam dessas plantas e tem muitas pessoas lá que a planta tá saindo um botãozinho de haste, fica lá, qual planta será? Falei, minha gente, espera. Que adubo jogar para poder acelerar o processo. Espera, a planta tá querendo abrir, mas que planta que é essa? Quer abrir na marra, florzinha, pra saber? Não é assim. dá, né? Não dá, você tem que ter a paciência. Mas nesse processo de polinização, aí, meu amigo, a partir do momento que eu pego lá e faço a polinização ali das flores, aí o processo é longo, pra você ver o seu... Por isso que é gratificante eu chegar a ver esse resultado, porque, ó, Entre você plantar e ela... Exato. É mais de um ano? Muito mais, quer ver, ó? Eu preciso... Primeiro de tudo, eu preciso ter uma flor feminina, que é raríssimo. Hoje a gente tem contato com vários orquidófilos aí do país, no caso. Cultivo isso aqui há mais de 20 anos, nunca viu uma flor feminina no orquidário dele. Nunca viu. E por isso ele não consegue fazer... Tirar outras mudas, digamos. Não consegue. Ter esse privilégio de estar lá, ele mesmo pegar e fazer... Então ele pode fazer a cruza lá? Ele pode... Isso é eu que faço ali. Eu achei que fosse só a... Não, então, o processo que vocês estão vendo ali, que eu mostrei ali, as cápsulas, aqui praticamente 90% é eu que faço esse processo. Uhum. Eu que pego a polínea de uma, vou lá e coloco naquela. O que acontece? Depois eu vou mostrar uma planta pra vocês ali que eu quero registrar com o nome da minha filha. Inclusive, essa... É uma criação sua? Isso, é criação minha. Não tem ninguém que tenha essa criação. Esse ano eu tô... Mais ou menos vai chamar o quê? Catasetum Helena de Souza, que é o nome da minha filha. A caçulinha. A caçulinha. A questão da polinização ali. Primeira parte, eu preciso ter uma flor feminina, que é raríssimo. Depois que você conseguir uma flor feminina, aí você vai polinizar ela. Existe algumas espécies que você poliniza que ela dura até 8 meses só pra madurar a cápsula. Só pra madurar. 8 meses? 8 meses. Eu já teve minha aqui, chegou até quase 1 ano. 352 dias pra ser exato. Uhum. Um cruzamento que eu fiz. Você semeou, você vai ter que cuidar da boa rega, enfim, não pode estar... Tem todo o processo. Depois que ela nasceu ali, germinou, vai mais 1 ano. Ela vai germinar, no primeiro ano não solta flor, ela vai germinar Então mais 1 ano. Já temos 1 ano e 8 meses. Isso, 1 ano e 8 meses. Depois que ela germinou, cresceu e teve a primeira dormência, que vai gerar, geralmente fica um bulbozinho bem pequenininho, em torno de 2, 3 centímetros. Uhum. Bem melindroso. Você vai pegar ele com todo cuidado, vai replantar, vai esperar sair o outro broto. Tem planta que já, no caso daí, mais 1 ano, você já vai ver flor. No caso, você vai ver flor com 2 anos e 8 meses. Existem algumas que não vai dar flor de novo. Você vai ter que esperar mais 1 ano. Vai para 3 anos e 8 meses. Geralmente, mas a princípio, para você ver uma flor, a partir do momento que você germina, para você ver o resultado, é 2 anos e meio no mínimo. É investimento. Exatamente. E basicamente é isso. Por isso que é gratificante. Você queria falar sobre uma outra planta? Vamos lá? Sim, sim. Eu vou estar mostrando para vocês aqui um cruzamento igual essa planta que eu falei, que eu vou tentar homenagear com o nome da minha filha. Vou estar pegando ela aqui e vou estar mostrando para vocês. Vamos lá. Aqui, ó, outra curiosidade aqui, pessoal, que eu vou estar mostrando para vocês aqui, a questão a nomenclatura da planta, tá? Vamos estudar esse lado agora. Só uma curiosidade, essa planta aqui, essa do meio, essa foi eu que fiz, tá? Essa planta foi eu que fiz. Essa aí é um Catasetum Sebastião C. Freitas, tá? Ele
ele, como é que ele é feito pelo homem, foi registrado nesse nome, ele já tem registro. Eu fiz aqui, mas ele já existia esse registro. É Cataceto Sebastião C. Freitas. Só que na natureza ele tem outro nome diferente. A mesma planta, que é o Catasetum X freitase, que foi quem achou a primeira vez essa planta na natureza e registrou. São essas duas plantas aqui, ó, que originou essa aqui. Ó, pra vocês verem que engraçado. Esse é um Catasetum denticulatum, tá? E esse é um Catasetum. Olha pra você ver a diferença das flores, ó. Uma mais... É realmente, essa aqui lembra aquela. Então, isso mesmo. Mas, e a cor, essa aqui lembra essa. Então, mas não tem nada a ver com o desenho. Esse é o Catasetum denticulatum e esse é o semicirculato. Então, dessas duas aqui nasceu essa? Exatamente. Dessas duas aqui, desse cruzamento dessas duas plantas, nasceu essa planta. Essa questão que a gente tá falando, né? Essa plantinha aqui, os polinizadores não vêm nela, não vem. Pra você ver, na natureza, ele vem nessa e pode polinizar essa, ou vice-versa, vem nessa e poliniza essa, qual que tiver com flor feminina. Mas no caso desse aqui, na natureza, se sair uma planta dessa aqui na natureza lá, ela vai florir, nunca vai levar a espécie dela pra frente. A abelha não vem nela. É raríssimo se acontecer de uma abelha vir nela. Pra acontecer esse fato, tem que em raio porque uma abelha euglossínia, já existe estudo que ela pode sentir o perfume de uma flor dessa, olha que interessante, a 5 km de distância. Uma abelha? Uma abelha. Eu só não consigo saber como que eles acompanharam ela nesses 5 km. Mas esse é o estudo. É isso aí, pessoal. Deixa eu ficar do lado do Luiz Fernando aqui. O Luiz Fernando também, além dele ser um cultivador, digamos assim, de orquídeas, orquidário que tem aqui, ele também cultiva café, né? Inclusive eu até ganhei 1 quilo, tá? Então, já tomei do café, excepcional. A gente vai estar se dirigindo agora para a plantação do cafezal. Me ajuda, pelo amor de Deus. Cafezal. E ele vai estar explicando mais ou menos também, quem tem interesse aí sobre plantio, sobre espécie. Ele vai estar falando, ontem mesmo já me deu uma aula ali. E agora o próximo assunto é sobre café. Você que tem interesse, nosso orquidiário, tem mais alguma coisa para falar das orquídeas? Não, só uma curiosidade ali, eu quero mostrar para vocês um cruzamento que eu fiz, que eu vou estar registrando, eu vou tentar registrar essa planta esse ano, e eu quero dar o nome dela da minha filha mais nova, né? Que é Suzana. É Helena. A Helena. Catasetum Helena de Souza. Eu alcancei, Isaac, essa orquídea. Aqui, ó. Essa belezura aqui, ó. Que já tem fotografia. Exatamente. Olha que coisa mais bonita essa planta. Essa planta é um híbrido, tá? Um híbrido primário que é espécie com espécie. E a gente chama híbrido primário. Na natureza não vai existir essa planta, não tem. Apesar de ser híbrido primário, porque os polinizadores delas não são as mesmas, que é o cruzamento do Catasetum denticulatum, que eu mostrei para vocês ali ainda agora, e do Catasetum discolor, porque o polinizador do Catasetum discolor é esse mangangava. E esse mangangava, ele não vai no Catasetum denticulatum e vice-versa. E o polinizador do Catasetum denticulatum é a abelha euglossínia. E ela não vai no Catasetum discolor. A euglossínia até vai no discolor, já há registro. Só que ela não consegue polinizar. É uma planta muito bonita. Eu obtive um bom resultado. Muita gente elogiou essa planta, inclusive grandes produtores de orquídea aí do estado, até do nível nacional, né? Uhum. Que já me parabenizou por essa planta aqui e incentiva a gente. Linda. E tá registrando, né? Eu preciso de pelo menos 10 exemplares. Eu tenho. Nós falamos linda, mas assim, é uma mais linda do que a outra. Todas pra mim são top 10, tá? Talvez pra você vai ter o número 1, número 2, pra mim todas. Uma curiosidade, não tem como eu te mandar essa planta pra ti aí onde você estiver no Brasil. Mas eu, Fábio Guimarães, pode entrar aí no fabioguimarães.art que eu te mando um quadro, se você quiser, tá? Lógico. Eu tô fazendo as fotos dela aqui e eu transformo em quadros. Se você tiver interesse, em qualquer parte do Brasil você recebe um quadro dessa... Como é que é o nome mesmo? Essa orquídea do Catasetum que vai se chamar Helena de Souza. Helena de Souza. Quer uma florzinha da Helena? Chama o Fábio Guimarães, que você vai ter pelo menos a imagem dela. Agora, se você quer ela, vem aqui em Rondônia. E hoje, que a gente saiba aqui, entre os cultivadores aí de plantas, o registro dessa planta aqui, o único lugar que tem é aqui em casa. Não, pelo que a gente pesquisa e tenho muito contato com bastante produtores, cultivadores no caso, ninguém tem essa planta, ninguém. Isso aqui é exclusividade minha aqui. Que é raridade, gente. Olha isso. Mais um aqui. Deixa eu ver se deu certo aqui. Que lindo. Olha. Vou tentar mostrar pra vocês aqui. Olha aqui. Não sei por causa da luz, não sei se vai dar bom não, mas perfeito.
Assim, e a questão que a gente estava falando ainda agora dos polinizadores. Essa planta ela fica aberta. Por que hoje muita gente, principalmente a gente fala dona de casa, que vê a plantinha, que quer ter uma plantinha em casa. Por que ela opta em pegar as plantas híbridas, que a abelha não vai? Porque fica muitos dias florida. Essa planta aqui chega, do jeito que ela está aqui, ela dura aqui a flor aqui até 20 dias. Porque o polinizador não vem nela. E não tira o pólen dela. Dura quanto? Hã? A alta dura quanto? Igual essa plantinha aqui, ó. Isso aqui é um catacetum caroliniano, tá? Ó, pra você ver, ele abriu tem... Pera aí, pessoal, vou mostrar pra vocês. 3 dias. E ó, já bastante flor já tá murchando, ó. Porque o polinizador vem nela, tira o pólen dela e a florzinha vai murchando e morrendo. Então ela vai durar aqui no máximo uns 5 dias. Depois que ela tá totalmente aberta, vai durar no máximo 5 dias. O polinizador já vem, faz o trabalho dele, leva tudo as polinas embora e a flor murcha e continua o processo.